Olá, companheiros! Sejam todos bem-vindos à Causa Operária TV, ao programa Causa Operária TV, canal Reserva, e ao programa Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Este é um programa que tem como objetivo discutir a imprensa, né? Desmentir, na verdade, a imprensa golpista, né? A PIG, Partido da Imprensa Golpista, e mostrar para vocês aí a verdade, mostrar como eles manipulam as informações e, no caso das eleições, tudo que eles estão fazendo aí para levantar essa terceira via que não sobe de jeito nenhum, parece a pipa do vovô, né? E para fazer esse programa maravilhoso, eu tenho comigo o companheiro Cifarelli e a companheira Júlia Scalvenzi, direto dos estúdios. Olá. Olá! Boa noite, companheiros. Companheirada. Boa noite. Nossa, os três de vermelho hoje, gente, que demais. Pois é, representando. Apresentando a melhor cor. E vai invertendo, né? Na próxima semana o Cifa vai estar aqui no estúdio e eu e a Nath vamos estar online. Ai, não vejo a hora do Cifa vir aí, ir nos Isso é estúdios. verdade. Um oi pra gente. Eu vou logo em outubro eu vou estar em São Paulo aí. Olha, se bem que eu adoraria também fazer um Não Compre lá em João Pessoa, assim, sem problema. Diretamente da praia. Diretamente, pé na areia. Gente, o programa de hoje é fake news? Depende de quem publica, né? A gente vai falar de fake news, né? Notícias falsas, mas aí a imprensa adora falar fake news. Nós vamos falar também do STF e liberdade de expressão, para variar um pouquinho, né, gente? Porque o PCO nem é perseguida, a causa operária nem é perseguida por esse tipo de falácia, de mentira, né, que falam sobre a gente. E da Globo, né? Nós temos aí pautas, inclusive nós vamos falar do palhaço Zelensky, em todas as nuances da palavra palhaço, menos nas legais, nas nuances ruins, né? Os significados ruins, ele representa muito bem. Porque, cara, eu adoro um palhaço. Vocês gostam de palhaço? Com certeza. Quando ele faz a gente rir, né? Quando é divertido. Agora, quando é um capacho do Biden, aí não tem muita graça, né? Nossa, não tem mesmo. Vamos lá, gente. Vamos começar, então. O primeiro ponto que a gente colocou aqui foi a ridícula entrevista que ele deu à Globo, né? E ele colocou em sua página oficial, inclusive, né? Onde ele condena de que o Bolsonaro tenha sido neutro nas opiniões, que ele pediu lá conselhos e veio pedir arrego pro Bolsonaro. Ô, coitado. É Começa engraçado. daí. É engraçado, Comecem né? daí, gente. Ai, me deixa. Não. Não, é engraçado, né? O Zelensky, não sei se ele tá tentando ganhar um pouco mais de visibilidade aqui na América Latina, o que tá acontecendo, né? Mas, se não me engano, foi ontem ou anteontem que ele pediu pra discursar no Mercosul, e aí ele dando entrevista pra mulher da Globo, ele pediu pra discursar no Mercosul, e aí o pessoal simplesmente disse, não vai falar que não tem nada a ver isso aí. Aí agora ele conseguiu uma entrevista com a Globo, para expor mais uma vez todo o seu sofrimento e também para condenar aí a falta de lado do Bolsonaro em relação ao conflito. Né? Mas ele tá aí tentando angariar apoios de todos os lados, porque tá complicado lá, né? E apoio só moral mesmo, provavelmente é um apoio só para ele se sentir bem, porque não importa o quanto de dinheiro que eles mandem para lá, o que vai acontecer nos próximos dias, a tendência da Rússia simplesmente continuar avançando é imensa. A única coisa que ele pode fazer é arrumar uns Zé Ruela para dar mídia, né? Para dar publicidade para ele. E o que não falta é Zé Ruela aqui, né? Na nossa imprensa aí burguesa, né? Na Globo, no Estadão, a Folha, né? No começo eles estavam com tudo, né? Enchendo a bola da Ucrânia, falando que os russos malvados, né? Agora você vê que eles meio que evitam de falar nisso, né?
mas parece que a Globo aí recebeu uma ordem direta da OTAN e falou, bota aí o Zelensky para falar, né? Porque a gente sabe muito bem que quem controla aí essa imprensa aí, principalmente a Globo, né? Que é a imprensa mais pró-imperialista que tem, é o maior conglomerado do Brasil, onde tem mais dinheiro, né? E, enfim, Eles são tá tão aí, né? Esse papelão capazes. ridículo. São tão capazes Gente, que nem precisa de ordem pra fazer isso, né? Eles fazem de bom grado. eu Eles fico fazem para pensando, tentar agradar, né? quando é que vai parar isso, né? Porque já se sabe o que é a Ucrânia, que eles são nazistas. Algumas empresas estão assim procurando um jeito de voltar atrás. Não, e a Globo vai lá e ela tem tanta confiança de que ela é Deus no Brasil, que ela vai lá e mete uma dessa, cara, com muita mentira, dando espaço para aquele burro, aquele estúpido que tá matando, acabando com o país dele em dívidas, acabando com a população do país dele. É muita sacanagem. A Globo é como se a Globo estivesse cometendo junto com ele o mesmo crime, sabe? Como se ela tivesse. Não, e olha pra que eles estão dando espaço pro cara cobrar uma posição do Brasil. Que o Brasil não pode ficar neutro. Quem é esse cara pra cobrar a posição do Brasil? Né? Quem é a Globo, né, para cobrar a posição de alguma coisa do país? Mas quem é esse Zelensky? O cara é um fantoche, fazendo um papelão de ridículo, matando o próprio povo dele, bombardeando lá o Donbás já faz 8 anos, matando o povo dele, continua fazendo esse serviço sujo aí. E o cara quer cobrar a posição da gente em relação a isso? Ah, é demais, né, Natália? Se for do PCO, a gente vem aqui na Causa Operária dar uma entrevista pra você ver. Aqui a gente tem posição. Se ele quiser a nossa posição, a gente dá, né, A Natália? gente dá uma posição certíssima. A Júlia dá pra eles uma posição. Sim, na pauta, companheiros. Vamos lá, vamos seguir as pautas, porque hoje a gente vai dar muita risada aqui, viu, audiência? Inclusive, vou dar uma boa noite à nossa audiência fiel, cara. São 16 pessoas assistindo a gente, mas sabe aquelas 16 que quando não me viram hoje no programa da Rádio Causa Operária, me mandaram mensagem assim, não vai ter, não cumpre? Não faz isso, Nath. E aí não, vai ter e tal. Eu fico muito feliz com isso, cara. Renata Diniz, boa noite. Ana Paula Adão, João Abdo Galvão, Eliana Monteiro da Silva, Carpinteiro do Universo, ele né? Adriano Teixeira, Leonardo Silva, Adriana Machado, direto de Nova York. Olha lá, Adriana, onde é que a Julinha tá? A gente colocou a Julinha já quase apresentadora. Essa menina é demais, Adriana. Ela tá maravilhosa. Vai morrer de vergonha, agora vai querer me matar. Bom, é isso. Então, nós já demos aí nosso boa noite. Peço os companheiros, compartilhem o vídeo, mostrem aí, manda para os grupos de jornalistas, estudantes de jornalismo. Nossa, se na minha época de estudante tivesse um programa como Não Compre, cara, putz, eu ia adorar, ia me ajudar muito na faculdade, né? Se a gente quiser, pelo menos, dar uma tratadinha aí nas novas turmas, porque, olha, vou te falar, tá difícil. A imprensa tá complicada, né? Então, bom, a gente vai para o tema do programa já, que seria fake news. Depende de quem publica. A gente fez vai falar um pouco de uma coluna do companheiro Ascânio Rubi, que tem lá no causaoperaria.org.br, né? E ele coloca lá na coluna quem decide quem pode dizer o quê, né? Vamos falar assim, um pouco disso? Vamos. Natália, muito interessante aí o que o companheiro destacou, né? Porque é o seguinte, o que aconteceu essa semana? Né, o TSE aí, né, que é uma fachada do STF, decidiu que não poderia ser publicado, né, que os bolsonaristas não poderiam falar sobre a suposta relação entre o PT e o PCC, né, que é uma coisa aí que saiu na imprensa,
né? Que saiu primeiro na Veja, e lógico que foi repercutido por todas as outras, porque é assim que eles funcionam, né? Eles só replicam, né, a matéria um do outro. E aí o Xandão, né, para variar, né, o cabeça de ovo, falou, decidiu que isso aí é fake news, que não pode divulgar, né, e começou e tomou uma decisão lá de censurar os bolsonaristas que publicassem isso, né? Aí a Folha, né, oportunista como deu um artigo elogiando a decisão do Xandão, falando que é uma decisão maravilhosa, porque, né, a campanha precisa ser limpa. E aí o companheiro destacou na coluna que no final do texto deles, depois de elogiar e de noticiar a decisão do Xandão, né, eles vão lá e colocam um link para a matéria deles, falando desse negócio do PT e do PCC, né? Ou seja, quem veio com isso aí, quem criou essa história, que a gente sabe, né, que é uma história que toda eleição a imprensa inventa, que o PT é criminoso, que o PT roubou, e agora eles inventaram que o PT tem ligação com o PCC, e o negócio do Celso Daniel, que eles sempre resgatam, né, o defunto lá não pode descansar em paz, que a imprensa sempre traz o cara de volta na véspera da eleição para falar que foi o PT que insinuar, né? Eles insinuam que foi o PT que comprou a morte do ex-prefeito do Celso Daniel, do ABC paulista, né? Que já morreu há 20 anos atrás. Mas eles vivem trazendo essa conversa de volta, já trouxeram diversas vezes. E aí a Carla Zambelli, né, ele destacou isso, a Carla Zambelli, que é uma deputada bolsonarista, ela reclamou porque ela foi punida pelo Xandão, aí a resposta dela foi o seguinte: mas essa notícia foi amplamente divulgada pela Veja. Ou seja, é fake news quando a Carla Zambelli fala, ou algum bolsonarista sem importância. Mas da Folha, na Veja, não é fake news, né? Não, Natália. Na Veja, que fez... Meu, quantas capas lava-jatos teve a Veja? Quantas reportagens verídicas lavajatistas a Veja fez? E a Veja não é fake news? Aliás... Nunca foi fake news. Olha, se você parar pra pensar, cara, eles deviam dar... O STF, Alexandre de Moraes, devia dar ban na Veja. Inclusive, nem existia fake news naquela época. Não existia. Não existia, né? Não existia. Não, era... Não, gente, fake news foi criado em 2018 para eleger o Bolsonaro. Exatamente. Inclusive, essa conversa, Júlia, veio da própria Folha também, né? Exatamente. O pessoal usa isso, né? Não, foi muita notícia falsa, vindo de não sei de onde, e aí pronto, elegeu o Bolsonaro com isso. Mas é o que o Rui sempre comenta, até hoje tem gente né? do PT que repete isso aí. Porque é isso que eles sabem acusar, mas até o Rui vive comentando, né, que tipo assim, a imprensa não mente. É só o fulaninho ali da esquina que posta no Facebook mente e é preso por sei lá quantos anos por isso. Mas o que vem da Globo, o que vem da Folha de São Paulo, o que vem do UOL, coisas assim, eles não mentem, eles são os santos. Eles são os bastiões da verdade, eles que são os gurus que sabem de tudo e neles você confia a sua vida. Gente, quando... E o PCO também, né? Fake news. Júlio. É isso aí, a gente é tão fake news que a gente tem que ser censurado por isso. A gente tem que ser derrubado de todas as plataformas, porque nós espalhamos muita fake news, né? Assim como aconteceu também com a Rússia, né? Com a Sputnik e a RT, que foram censuradas. Não, eles só publicam fake news que eles são ligados à Rússia. Quem disse isso? Boa pergunta. Porque a CIA disse isso, né? A CIA disse isso. Por isso que eles estão sendo censurados. Por isso que a gente não consegue falar mais nada nas redes sociais. Por isso que a gente não consegue mais publicar uma matéria, fazer um vídeo falando todas as nossas opiniões, porque não pode, porque, assim, se a gente falar isso, a gente simplesmente corre o risco de chegar um mano batendo aqui na porta dizendo que você tá preso. Por quê? Porque você falou ali um bagulho que a gente não concorda. É isso que tá acontecendo agora, né?
Isso aconteceu hoje, hein, gente? Isso aconteceu hoje, um bolsonarista maluco, o cara é maluco, falou um monte de maluquices e tal. E prisão preventiva aí 5 dias, cara. Alexandre de Moraes. Ordem direta do Ordem STF, né? direta da canetinha. Aquela canetinha tem tinta, hein, filho da mãe. E ele fez isso, Pois é, cara, o com cara. cidadão, com cidadão. Ele não investigou, ele não fez nada, ele só mandou prender. Tipo, mandou prender. É assim que tá funcionando aí a lei, a ditadura no Brasil, né? E eu queria A dizer gente, que né? assim, o Pode falar. PCO, cara, a gente foi. Lembra quando saíram aí em junho, né? Desde o dia 2 que a gente vem sendo acusado aí de gastar o dinheiro do fundo partidário para falar mal das instituições e tal. Nós não recebemos um puto real de fundo partidário há, acho que, se eu não me engano, 4 anos ou mais. Nós e mais 9 partidos populares aí, né? 9 partidos que são pequenos, mas que representam, hein? Só o PCO representa 5.000 pessoas, né? E fora os seguidores aí na internet, nós tínhamos 290 mil pessoas inscritas, se somássemos todos os canais que foram bloqueados, essas pessoas foram censuradas, 300 mil pessoas, né? Então, assim, é uma coisa que ninguém fechou a Globo lá e nem o William Bonner, ele não fez uma correção dizendo que a gente não tem fundo partidário. No CNN também não saiu nenhuma correção, no BBC também não saiu nenhuma correção, nem na Band, em lugar nenhum. A gente está sendo taxado aí de gastar dinheiro público para falar contra o governo. É isso que eles colocaram na. Essa fake news. Essa é a fake news. Ô, Natália, sabe, eu posso estar errado, mas eu lembro a primeira vez que eu vi esse negócio aí do que o pessoal recebe para escrever, não sei o quê, foi o Reinaldo Azevedo que falou. Eu tenho quase certeza que isso aí saiu primeiro da boca dele e depois saiu do próprio STF, né? Porque eles colocaram lá na decisão deles, reforçando isso aí. Então, né, eu acho que infelizmente o STF vai ter que punir o STF, porque isso aí é uma mentira, né? E aí, agora? Quem que vai fiscalizar essa fake news aí? É isso aí que a gente não sabe, né? Ai, ai. Agora, Natália, eu queria comentar também a questão do cara que foi preso, né? O bolsonarista lá. A gente não concorda em nada com esse cara, né? Atacando o presidente Lula. A gente aqui defende a candidatura do Lula. A gente defende que o Lula saia às ruas, que leve o povo para as ruas. A gente tem a opinião totalmente contrária desse cara. Agora, botar o cara na cadeia porque ele falou ali no momento de raiva dele, sei lá o que aconteceu. Às vezes o cara tava sem cagar, Natália. Sei lá, a minha avó fala, né, enfesado, né? Quando você fica sem ir no banheiro, aí você fica muito nervoso. Aí o cara começou a falar lá que queria, sei lá, tacar todo mundo, bater, matar, sei lá o que o cara falou. Aí o cara vai preso. O cara vai preso porque ele falou, ele não fez nada. Qual foi a lei que ele infringiu em publicar um vídeo falando? Só porque ele tava nervoso? Só porque ele tava com o intestino preso? Deixa o cara falar, né, Natália? Exatamente. É um absurdo, né? É ditadura aí na opinião e tal, e esse controle de opinião, esse controle de quem deve controlar o que deve ser dito, a hora que deve ser dito, sobre o que deve ser. Isso não tem limites. Não tem limites, e quem vai se ferrar com isso é a classe trabalhadora. São os esquerdistas, né? Os pseudo-esquerdistas. Já que a gente já tá sendo punido já. Entendeu? Ó, aquele cara da FUNAI que tá lá na Espanha, que fez aquele escândalo todo, tá desesperado, querendo levar a mulher e o filhinho, o bebê que estão aqui no Brasil, porque ele tá com medo de perseguição com a família dele. Já foram procurar ele lá na FUNAI, inclusive, só que ele tá na Espanha ainda. Então você vê o nível de censura, de perseguição. Aquele cara que invadiu a FUNAI lá e botou
o presidente da FUNAI, bolsonarista e tal, para fora e tal. Então, assim, a galera tá com medo, tá fugindo, porque é impossível ficar aqui e aguentar o tranco que eles estão impondo para quem leve aí a sua opinião e as suas ações. A censura Até o fim. a censura tá cada vez maior, né? A gente viu, por exemplo, o Alexandre de Moraes disse que aqueles candidatos que... Isso já faz um tempinho, né? Os candidatos que soltarem fake news, muito entre aspas, em relação às eleições, podem ter os registros cassados. O que isso significa, né? Será que, por exemplo, se alguém aqui se o Alexandre de Moraes já está entrando com um processo contra a gente já teve todas as nossas redes bloqueadas. Será que isso aí já não é pretexto para o Alexandre de Moraes, por exemplo, caçar os registros de todas as candidaturas do PCO nessas eleições? A gente não sabe. O que a gente sabe é que isso aí é uma perseguição muito intensa e dá brecha para muita coisa. Começou com o PCO agora, em breve chega no PT, em breve chega no Lula. E a esquerda vai ficar aí com a boca aberta, dizendo que não sabe o que está acontecendo, porque agora está aí confiando no Alexandre de Moraes, está dizendo, que nem a gente comentou, acho que a gente comentou semana passada, né? Daquela hashtag que o pessoal começou a levantar, que era eu autorizo, um negócio assim, eu autorizo o Moraes a prender o Bolsonaro. Tipo, não é assim que funciona, gente. Você tem que entender... São Braulio da cabeça lustrada, como diria Antônio Carlos. Ele fala, tá rezando pro santo errado. O São Braulio não é o santo da esquerda. Então, o pessoal tem que entender que, assim, não são essas instituições que vão realmente cumprir quais são as reivindicações dessa esquerda. Porque a gente tem que lutar pelos direitos democráticos, pelas liberdades democráticas, a liberdade de expressão, a liberdade de organização. E, assim, antes a gente já falava isso, que não são essas instituições da burguesia que vão proporcionar essas coisas pra gente. E agora a gente tem provas, a gente tem fatos na nossa frente que demonstram isso. Começou com a direita, agora está entrando na esquerda também. E o pessoal continua ainda dizendo, não, Alexandre de Moraes, faça isso, por favor, eu autorizo, não sei o quê. É um negócio completamente fora do comum. Dava até um momento Narnia isso aqui. Mas um tempinho que não tem. É isso mesmo. Gente, já dá pra gente falar do nosso terceiro ponto. Pode ser, Cifa? Pode. Então, Terceiro ponto, a produção já tinha colocado, né, aí nas imagens? Na tela. O que acontece? Né, tá tendo uma histeria aí da imprensa e da esquerda pequeno burguesa também, né? Que eles querem cobrar as instituições de fazerem alguma coisa contra o Bolsonaro, porque ele deu as opiniões. Porque ele deu as opiniões dele, né, sobre as urnas eletrônicas, que a gente já sabe quais são, não vou ficar repetindo aqui pra gente não ser punido, né? Mas que de certa forma a gente concorda, né? A gente também não confia, né? Lógico que a gente não concorda com ele, a gente tem a nossa posição em relação a isso. Mas a questão é a seguinte, as instituições não têm que ditar o que o Bolsonaro vai falar, nem que ninguém vai falar. Não tem que ser o Aras, não tem que ser Xandão, não tem que ser... Eu vi também a Globo cobrando o presidente da Câmara lá, aquele pilantra lá, o Arthur Lira, tomar uma posição em relação a que o Bolsonaro falou. Por quê? Por que o cara é obrigado a expressar opinião sobre uma coisa? E, assim, a gente já tá passando de um nível de que, assim, não é só você tem que se calar. Você tem que falar o que eles querem ouvir. É isso Ou seja, mesmo. já passou da censura complicado. agora. Assim, você é obrigado a falar determinada coisa, que você não quer falar, que você não pensa aquilo. É assim, é impressionante. Eu tô até sem palavras. Você tem que falar, no fim das contas, o que for bom pra burguesia, né? Você fala o que eles querem que você fale, porque você tem que criar um clima de que aquela opinião é realmente verdadeira, de que é isso, que as eleições são super, hiper, mega confiáveis, e todo aquele negócio. Não sei se vocês viram, inclusive, tanto a embaixada norte-americana quanto a embaixada britânica, entre ontem e hoje, rasgaram elogios às eleições brasileiras, né? Disseram que as instituições democráticas são um exemplo para o resto do mundo,
que o Brasil tem um histórico de eleições fortes e democráticas e transparentes. É um negócio assim que você olha, você fica pensando, mano, 2016 foi ontem, sabe? Não é como se... Quem perguntou pra eles? Então, Né, Júlia? e também teve isso, né? Eles falaram isso por conta do Bolsonaro, que o Bolsonaro reuniu lá os embaixadores para falar mal das urnas. E aí as embaixadas começaram a soltar essas notas, provavelmente mais embaixadas vão soltar também. Só que assim, é um negócio tão descarado que você fica de queixo caído. Tipo, preciso comentar um negócio de quão absurdo é um negócio desses. E você ainda tem que comentar com cuidado, porque você sabe assim... né? Exatamente. Quando o imperialismo começa a elogiar as coisas aqui, é aí sim que você desconfia mesmo. Se antes você não tinha provas o suficiente, isso agora tem que ser muito mais do que o suficiente. Você pega assim, Estados Unidos, que está financiando a Ucrânia, que fez a guerra no Iraque, no Afeganistão, todas essas coisas, que já deu golpes pela América Latina inteira. Esses caras acabaram de elogiar a eleição no Brasil. Será que eu devo confiar? Não sabemos. É isso, não, né, Júlia. Chega ao ponto da gente pensar assim, pô, o que os 40 diplomatas iam falar, aplaudir? Os 40 diplomatas que estavam lá, pergunta para cada um deles, como é que funciona a eleição no país de vocês? Tem isso também, né? Porque os países da Europa, eles são também um exemplo de democracia, supostamente, né? É auditável. Só que são voto auditável, voto impresso. Aqui você tem a urna eletrônica. Só que aí o Brasil é o exemplo pro resto do mundo. Só que o resto do mundo, que também é hiperdemocrático, não usa o sistema do Brasil. Acha maravilhoso o nosso sistema? Beleza, né, Silva? Exatamente. Eu acho maravilhoso, tá? Não, e virou ataques. Mas lá eles estão tratando como ataques à democracia. Eles falam que é isso, que o Bolsonaro tá atacando a democracia, que é a mesma coisa que eles falaram sobre o PCO. Né? Ou seja, você criticar o sistema eleitoral, você propor, né, no caso do PCO, propor uma reforma desse sistema eleitoral, é por isso que o PCO critica. Né? O Bolsonaro, eu não sei porque ele critica. Ele tem, né, as razões dele que são com certeza razões que a gente não concorda e não endorça, né, que não tem nada a ver com a gente. A gente critica o sistema eleitoral porque a gente propõe uma mudança, uma reforma eleitoral. Por isso que a gente critica. O pessoal é um partido político, né? Agora você criticar esse negócio, aí você é contra a democracia ou é ataque. Você atacou os juízes do STF. No fim das contas, o pessoal às vezes esquece que, assim, nós somos comunistas, né? Tipo assim, o pessoal esquece isso. Tem um monte de partido de esquerda também que se diz comunista e que acaba esquecendo que é comunista. Aí na hora que chega assim, vocês criticam, vocês são antidemocráticos, só que, meu filho, tipo assim, você supostamente é comunista, então, em tese, você critica o sistema, sabe, só de existir, atual, né? Eu não sei se você sabe, mas o Brasil não é socialista, né? O Brasil não é socialista, ele não é comunista, e o nosso papel aqui, no caso, é ser oposição, uma extrema oposição ao sistema vigente que mata. Aí tem 33 milhões, né? Claro, muito superior esse número de brasileiros passando fome, né? Então é isso, cara. Se a gente não for como criticar... é que a gente vai ficar elogiando esse sistema aí que tá podre, corrupto? Gente, nós temos hoje mais um para quem está com saudade do companheiro Vasco. O companheiro Vasco está voltando aos pouquinhos, ele não aguenta, né? Ficar longe. E ele mandou um vídeo pra gente aqui no Não Compre Jornais, é um boletim, né? Para mostrar pra gente aí, passar umas informações. Pode ser, produção? Já tá ok? Pois bem, eu queria falar hoje sobre o papel da imprensa, né, e sua cobertura na situação na Ucrânia. O pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, tem muita gente crítica, né, ao nosso trabalho,
falando que o PCO foi para a Ucrânia, né, para o Donbass, eu e o Rafael Dantas, para fazer propaganda do Putin. Isso por quê? Porque nós somos jornalistas, a imprensa em geral, né, do PCO somos jornalistas partidários. Isso significa que nós somos de um partido político, mas não só isso. Nós assumimos uma postura política na defesa de determinadas ideias, né? Somos comunistas, temos uma política definida e uma política clara, pública para todo mundo, né? A gente não esconde qual que é a nossa posição. Então, segundo o senso comum, né? Segundo o que é difundido aí pelos grandes meios de comunicação, pelas escolas de jornalismo, né? O jornalista deve ser imparcial, né? Ele não deve tomar partido. Porém, não existe jornalismo imparcial. Se a gente for ver claramente a imprensa brasileira, por exemplo, né, mas a imprensa internacional também, ela toma partido na guerra da Ucrânia, né? Toma partido para quem? Para a Ucrânia, para a Rússia, para a Ucrânia. É muito óbvio isso. Porém, ela não fala isso, né? Ela só publica e divulga notícias favoráveis à Ucrânia, favoráveis aos Estados Unidos, que é quem está por trás da Ucrânia nessa guerra, e desfavoráveis à Rússia, censura a opinião dos russos, etc., né? Claramente, para quem acompanha, a imprensa toma partido para o lado da Ucrânia, mas ela diz que ela é imparcial, e aí o pessoal que acredita nisso acusa a gente de ser parcial, como se fosse alguma novidade dentro do jornalismo. Tem uma grande diferença, não tem problema nenhum você ser imparcial. Se você é jornalista, você pode não ter nenhuma virtude, mas se você tiver uma única virtude, que é a honestidade, isso daí já tá bom, você vai ser um jornalista melhor do que 99,9% dos jornalistas que tem por aí em qualquer lugar do mundo. Porque a Globo, Estadão, Folha, Veja, Band, CNN não são honestos. Porque eles assumem um lado, mas dizem para o seu público que eles não estão assumindo lado nenhum. Eles escondem do seu público o lado que eles estão assumindo. Isso porque não é apenas que eles escondem que estão defendendo a Ucrânia, eles escondem os objetivos pelos quais eles estão defendendo a Ucrânia, né? Por que eles estão defendendo a Ucrânia, qual que é o horizonte deles e o que os leva a fazer isso. Porque nós, por outro lado, a gente fala por que a gente defende a Rússia, né? A gente explica em todo momento, né? Em todas as nossas matérias a gente explica. A gente tenta, inclusive, influenciar as outras pessoas para que defendam a Rússia, né? Por que é importante defender a Rússia, assim como em qualquer outra situação, né? Que a gente se coloca, qualquer notícia, a gente assume uma posição pública, para que todos saibam qual que é a nossa posição. Enquanto que os jornais burgueses, eles também assumem uma posição. Os jornais pequeno-burgueses também, da esquerda pequeno-burguesa. Só que eles escondem, né, os objetivos e as causas dessa posição. Nós não. Isso por quê? Né? Porque a gente não tem medo de que o público saiba por que a gente tem determinada posição, né? E qual que é a nossa posição. Porque a nossa posição é a posição, né, que a maioria das pessoas que entenderem por que a gente está fazendo isso vai concordar com a gente, vai se juntar a gente. A burguesia não. Os jornais burgueses não podem fazer isso. Imagina, né? A Globo, de repente, dá um surto de honestidade nos seus jornalistas e eles falam: nós estamos defendendo a Ucrânia. Nós estamos defendendo a Ucrânia por quê? Porque a gente recebe dinheiro dos Estados Unidos, da CIA. Logicamente que eles nunca mais vão ter credibilidade nenhuma e não vão ter mais público nenhum, né? E inclusive o Estado brasileiro vai ser obrigado a fazer alguma coisa, porque isso daí é ilegal conforme a legislação brasileira. Eu falo isso daí por quê? Porque na verdade é o que é o mais profundo, né, de tudo isso. Fazem isso porque recebem dinheiro da burguesia para fazer isso daí, e recebem dinheiro do imperialismo para fazer isso daí, mais precisamente dos órgãos do imperialismo que atuam nisso. Existem vários documentos que mostram
que agentes da CIA, do FBI, da NSA, etc., das diversas agências de espionagem e contra-informação, contra-propaganda dos Estados Unidos atuam, né, dentro das redações dos grandes meios de comunicação, principalmente dos Estados Unidos, né, obviamente, mas também de outros países, né, por exemplo, e também do MI6, por exemplo, do Reino Unido, das agências de inteligência dos outros países imperialistas, mas logicamente do Brasil também, né. É óbvio que no Brasil ainda mais, né, onde os meios de comunicação são controlados por meia dúzia de famílias, né, e eles são um monopólio enorme, a CIA, as agências de inteligência do governo dos Estados Unidos vão estar de olho nisso e vão mexer os seus pauzinhos para que sua opinião influencie, né, através desses meios de comunicação, o público brasileiro. Isso daí os Estados Unidos faz, as empresas norte-americanas fazem comprando esses veículos de comunicação, né, através das verbas publicitárias, tudo mais, mas também através desse jogo sujo, né, não só da CIA, mas logicamente a gente algum dia vai virar público aí, né, que esses grandes veículos de comunicação têm relação direta, né, com os Estados Unidos. E logicamente os agentes da CIA estão infiltrados aí em tudo quanto é redação dos grandes jornais brasileiros e internacionais. Tem, por exemplo, o Max Blumenthal, né, o jornalista norte-americano do portal Grey Zone. Ele publicou alguns meses atrás, se eu não me engano, documentos ali que comprovam, né, que as agências de inteligência do Reino Unido elas utilizavam os jornalistas da Reuters, por exemplo, e da BBC e seus escritórios em Moscou para espionarem a Rússia. Ou seja, uma agência de inteligência utilizando jornalistas de grandes veículos de comunicação, né, Reuters e BBC, para fazerem o seu trabalho político, não apenas para disseminarem informações que interessam a eles, mas para atuarem como informantes deles também. Isso daí logicamente que ninguém vai reconhecer isso daí, mas todo mundo que trabalha nos serviços de inteligência sabe que isso daí acontece, né? Por causa da ditadura isso daí era mais claro, mais óbvio, né? Mas ainda hoje isso daí acontece e de rodo, né? Então a Globo nunca vai falar que ela defende tal posição porque ela recebe dinheiro da CIA, que ela recebe dinheiro do governo dos Estados Unidos, recebe dinheiro para fazer isso daí, né? Porque o seu patrão, né, ele próprio é um burguês e interessa, né, a ele fazer isso, e não apenas por ideologia, mas por dinheiro, né? O que move os capitalistas o dinheiro, e também os pequenos capitalistas, né? Ou seja, os pequenos burgueses, mesmo que eles digam que eles são progressistas, tudo mais, o que move é o dinheiro, e a gente sabe, né, que quando o assunto é dinheiro, quando você vive por dinheiro e não por sua própria consciência, né, não por seus ideais, você é facilmente comprado. Valeu. É isso aí, companheiro Eduardo Vasco. Só eu que me considero uma sortuda de trabalhar com um companheiro desse no front da comunicação. Acho que o Cifa também e a Júlia também, né? Com certeza. É um orgulho ter visto o trabalho que ele fez junto com o companheiro Rafael Dantas, tudo mais, tudo que eles fizeram lá na Rússia. E espero que ele volte logo pra cá, né? Apresentar Esperamos. o pra gente. Exatamente. Só deu orgulho, ele só complementou o que a gente estava falando, né? E nas denúncias que ele fez. Muito bem explicado, né? Muito bem explicado para todos aqui que nos assistem. Pessoal, tenho que falar para vocês uma coisa muito importante, que vocês aqui do chat já devem até ter recebido umas ligações carinhosas aí. A gente tá na etapa final do Vai para Cuba, né? É verdade. Então, companheiros, é o seguinte, acessem lá Vai para Cuba 2022.
O sorteio é no dia 29 agora. Então você já vai entrar em agosto planejando sua viagem para Cuba. Você mais um companheiro com você, né? E vocês vão lá para a ilha conhecer lá o socialismo de perto, né? Tudo que eles têm e tudo, turistar, ir à praia, né? Com acomodação, alimentação. Então, acessem lá, tem todas as... É uma ação entre amigos. A verba, na verdade, é para fazer materiais, né? Para os comitês de luta, para a gente poder eleger o presidente Lula. E também agora que financia a nossa campanha de recuperar as nossas redes, né? Abaixo a ditadura do STF, né? Abaixo a censura absurda que a gente está vivendo. E a gente está imprimindo em muitos comunicados, a gente sai às ruas para fazer lá os abaixo-assinados que o pessoal está cooperando e apoiando a gente. Então tem um custo e esse custo a gente destinou aí para essas rifas, para esses cupons aí da ação entre amigos. Peço, por favor, que vocês caprichem, né? Se cada um aqui do chat já comprar um bilhetinho, já ajuda bastante. São 30. Cai um zero no chão. Quanto que dá, Cifa? Bom, mesmo assim... Não é meu forte. Pois é, né? 3 jornalistas aqui não sabem fazer uma conta dessa. Ô, Gabriel, produção, por favor, hein? Dá uma ajuda aí. E eu gostaria de pedir também superchat, super stickers, né? Que a gente já tá aqui. O site é bonito, hein? Ai, o site é lindo, já dá uma vontade, né? Nós temos 30 pessoas online agora. R$50 o cupom. Gente, é muito fácil essa conta. Vai dar 1.500, é isso? R$1.500. É isso aí. Olha que legal. Já dá para imprimir um monte de os números. material. São 30 pessoas, 50 rifas, R$50 cada bilhete. É isso aí, uma chance ainda para visitar uma ilha revolucionária e paradisíaca, hein? Exatamente. Oportunidade única. Vamos pegar essa oportunidade, né? Vai ser agora no finalzinho do mês, se eu não me engano, o sorteio. O pessoal pode... Dia 29. Dia 29. Se a produção puder mandar o site no chat para ficar mais fácil para o pessoal. E o pessoal já acessa, Gente, e tem outra coisa, né? O pessoal tá passando aí com a queda das redes e do canal principalmente. A gente tem uma equipe, né? De militantes e tal. Só que assim, existem contas. Luz, internet, e equipamentos, manutenção. O que eu gostaria é que vocês pudessem ajudar a gente aí nessa estrutura, né? Que o dinheiro dessa rifa também ajuda aí, né? Está fazendo essa parte, não era a princípio o destino, mas está fazendo. E como nós somos financiados por vocês, né? Por isso que nós temos a liberdade que nós temos, apesar de termos sido censurados, nós continuamos aqui fazendo o mesmo trabalho. Então, peço aí a ajuda de todos os companheiros, de coração mesmo, para a gente continuar na batalha. Aqui Só uma com vocês. Natália. Fala aí. No site está dizendo que o sorteio foi adiado para dia 13. Jura? 13 de agosto, sim, tá no site. Beleza, então, até o dia 13. 13 é um número bom, né? Ótimo número. Que eu gostei desse número. Melhor que 13, só 29, eu acho. Exato. Mas como não vai ter 29, a gente vai no 13. Isso aí. Beleza, gente. Para terminar aqui nosso programa, já tá bem em cima, eu queria... A gente vai roubar o momento abutre do nosso querido reunião de pauta. Pode ser, produção?
Então, e cadê a foto dela? Ah, Aham! a própria que subiu 100% nas pesquisas. Ela, É de 1 para já 2? Já tem toalha, né? Você viu ela que lá, mesma. Eu não vi, tem lá toalha? na frente da. Tem, na frente da Rede Globo vende lá as toalhas dela. Ah, entendi. Mentira! Olha só, se não é uma Ah coisa lá, mandou maravilhosa. pastelzão. Tome pastel com Gente. caldo de cana. Como que pode uma coisa dessa? Ó, na boa. Por que que os candidatos fazem isso, cara? Vamos lá. Quem é a pessoa normal, consciente, que não pega um pastel na mão e não queima a boca? Porque o pastel dela, cara, não tem um furinho, não tem uma tentativa, porque a gente sempre faz isso. A gente sempre pega o pastel e por onde eu começo, né? Todo mundo faz isso. Não, a Simone não fez, não, cara. Eu acho que ela não comeu esse pastel. É bem possível, né? Dependendo de onde ela comprou. De fato, não deve ter comido, não. Tem mordido. Ai, meu Deus, a toalha. Meu Olha aí a toalha dela, não falei? É pra cortar, fazer pano de chão, Cifarelli. Nova esperança com do certeza. Brasil. A nova esperança dos latifundiários, do imperialismo, da burguesia, da Globo, na época do povo, que não é, né? Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Agradeço a produção aí, ligeira. Ao Cifarelli, que está sempre aqui, dando uma força, contribuição e maravilhoso. Adoro quando você participa, Cifa. Obrigado. E a Júlia que já está pronta para apresentar um Não Compre, hein? Olha, no palco, Foi toda na coragem, linda. hoje aí sozinha, arrasou. Cara, a pessoa quando nasce jornalista, ela nasce, tá isso, nela. que isso. Não, em breve, a gente não pode dar spoiler pro público. Tem que assim, ó, toda semana, toda sexta-feira, 6 horas, tem que estar todo mundo aqui pra ver qual vai ser a nova mudança desse programa. Vai chegar um dia que vai estar o Vasco aqui, aí vai ter aquela pessoa que não vai ir, porque, eu não quero assistir, não compre hoje, aí vai estar o Vasco aqui apresentando e vai ficar choramingando depois que não viu ao vivo. Pois bem, vem assistir todos os programas. Essa é a solução. Isso mesmo. O Vasco já está que a gente vai estar, né? Com certeza. Vai, com certeza. O que depende da gente. Produção, você já arruma aí uma outra cadeira ou mais um telãozinho desse aí, que vai ser 4, hein? Vai ser difícil isso aqui. Vai ter que remodelar o programa inteiro, não vai ter como. Vai ter Então convidado novo, né? Se o Vasco chegar aqui, ele vai ser convidado. Não, Vai ser apresentador. vai começar. A pessoa é estagiário, ela entra de onde, né? Você sabe, não é assim, não. O pessoal aqui no chat tá rindo, gente. Não, a gente tá brincando. O programa é dele, ele concebeu, ele que é tudo. Inclusive, eu tenho até medo de que a gente tenha feito alguma coisa, mas não tá, não, porque o discurso dele, do vídeo, né, foi exatamente o que a gente falou aqui no programa. Então é isso, gente. Eu agradeço a todos vocês e até sexta-feira que vem. Eu espero que com o Vasco, mas se não for com o Vasco, vai ter um videozinho e todos nós aqui. Um beijo, obrigada e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.